Olá! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a tecnologia na sala de aula e, mais especificamente, as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs. Vamos falar também do uso dessas tecnologias no contexto social, as vantagens e desvantagens do seu uso na educação e os principais desafios enfrentados pela escola em relação ao uso dessas TICs. Vamos lá? Para o pesquisador Innes, as tecnologias de informação e comunicação têm invariavelmente três tipos de efeitos. Em primeiro lugar, elas alteram a estrutura de interesse, as coisas em que pensamos. Altera a nossa avaliação também em relação à importância que a gente atribui às coisas, do que a gente considera prioritário, importante, fundamental ou obsoleto, e também nas configurações das relações de poder. Em segundo lugar, as TICs mudam o caráter dos símbolos, as coisas com as quais pensamos. As novas tecnologias de informação não apenas ampliaram consideravelmente o nosso repertório de signos, mas também os sistemas de armazenamento, como guardamos, nossa memória, sua gestão e acesso à informação, impulsionando um enorme desenvolvimento do conhecimento público. Em terceiro lugar, as TICs modificam a natureza da comunidade, a área em que se desenvolve o pensamento. As pessoas, mesmo sem sair de casa, podem ter acesso a todo mundo. As pessoas que vivem em espaços influenciados pelo desenvolvimento tecnológico não têm dificuldade para ver a expansão e a generalização das TICs, transformando os diversos aspectos da nossa vida. A influência das tecnologias de informação e comunicação nem sempre é positiva. A maioria das pessoas que vivem no mundo tecnologicamente desenvolvido tem um acesso sem precedentes à informação. É muita informação, muito ao mesmo tempo. E isso não significa que ele disponha de habilidade e do saber necessário para converter essas informações em conhecimento. Então, nesse sentido, nós temos dois argumentos básicos. As tecnologias da informação e comunicação estão aí e ficarão por muito tempo. Estão transformando o mundo e deve-se considerá-las nos termos da educação. Ela faz parte do cotidiano do nosso aluno. E o outro, as tecnologias de informação e comunicação não são neutras. Estão sendo desenvolvidas e utilizadas em um mundo cheio de valores e interesses que não favorece a toda a população. Além de considerar que um grande número de pessoas seguirá sem acesso às aplicações das TICs num futuro próximo. Devemos lembrar que os processos gerados pela combinação dessas tecnologias e das práticas políticas e econômicas dominantes nem sempre é positivo para a maioria dos indivíduos e para a sociedade. Podemos entender por que as TIC criaram tantas expectativas no terreno da educação e por que são vistas como motor de inovação pedagógica. Mais de 30 anos de iniciativa do uso das TICs na educação e grandes investimentos levam à colocação de alguns tipos de questões, tais como: primeiro, por que, apesar da existência de programas específicos de introdução do computador nas aulas, na maioria dos países a sua presença costuma ser ainda insuficiente? A segunda, o que precisa mudar na política educacional e nas escolas para que os professores e alunos pudessem beneficiar-se das contribuições dessas tecnologias? Algo se manifestou nos últimos anos foi a distância entre os que defendem que as TICs fizeram emergir novas perspectivas educativas ou que sua utilização efetiva significa um caminho pedagógico substancial para as políticas educacionais e condições materiais das escolas. O âmbito da educação, com as suas características específicas, não se diferencia do resto dos sistemas sociais no que se refere à influência às TICs. Elas afetam o contexto político, econômico, que provocam também o seu desenvolvimento e extensão. Muitas das crianças e jovens crescem em ambientes altamente mediados por tecnologia, sobretudo a audiovisual e a digital. Os cenários de socialização das crianças e jovens de hoje são muito diferentes dos vividos pelos seus pais e pelos seus professores. O computador, assim como o cinema, a televisão, os videogames, atrai de forma especial a atenção dos mais jovens e desenvolve uma grande habilidade para captar suas mensagens.
estão descobrindo as linguagens utilizadas no seu ambiente e lhes custa tanto ou mais decifrar e dominar a linguagem textual como a audiovisual. As duas linguagens são complicadas para eles, mas a grande diferença é que o resultado da linguagem audiovisual abre um amplo mundo de possibilidades cada vez mais interativas. A palavra é interação. Né? E essas possibilidades interativas, constantemente acontece algo e tudo vai mais depressa do que a estrutura atual que a escola pode assimilar. Assim, muitas pessoas interessadas em educação viram por esse motivo nas tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, um novo e determinante, uma nova oportunidade para repensar e melhorar a educação. A história recente da educação está repleta de promessas rompidas, de expectativas não cumpridas, geradas a cada nova onda de produção tecnológica. Devemos considerar as problemáticas associadas ao fracasso na incorporação às aulas de cada um desses meios e como podemos ajudar a planejar melhor a sua interação nos processos de ensino-aprendizagem. A principal dificuldade para transformar os contextos de ensino com incorporação de tecnologias diversificadas de informação e comunicação parece se encontrar no fato de que a tipologia de ensino dominante na escola está centrada no professor. Em uma sociedade cada dia mais complexa, as tentativas de situar a aprendizagem dos alunos e suas necessidades educativas na escola, da ação pedagógica, ainda são minoritárias. O que quer dizer isso? Ter o aluno como centro, como foco do processo de ensino-aprendizagem. Como tampouco parece prosperar as situações educativas em que a gente considera as novas representações e o modo de construção do conhecimento, as formas alternativas de avaliação e o papel da comunidade nos processos de ensino-aprendizagem. Nós temos que trazer a comunidade para a sala de aula, para a escola, rever as representações de como o professor está facilitando a construção de conhecimento dos alunos e quais formas nós temos alternativas de avaliação. Né? Trazer essa comunidade para repensar junto esse papel da escola hoje. Então, essa situação se torna particularmente problemática no momento em que a escola tem que enfrentar as demandas não apenas diferentes, mas às vezes até mesmo contraditórias, e ela tem que estar preparada para isso. De um lado, diferentes organismos internacionais, como a Unesco, a Comissão Europeia, entre outros, advertem sobre a importância de educar os alunos para a sociedade do conhecimento, que é uma sociedade baseada na construção de conhecimento, baseada na informação, para que possam pensar de forma crítica e autônoma, que saibam resolver problemas, comunicar-se com facilidade, reconhecer e respeitar as outras pessoas, trabalhar em colaboração e utilizar intensiva e extensivamente as TIC. Uma educação orientada a formar esse tipo de indivíduo requeriria professores convenientemente formados, com grande autonomia e critério profissional, mas também requer escolas com bons equipamentos, currículos atualizados, flexíveis e capazes de se ligar às necessidades dos alunos. Além de sistemas de avaliação autênticos, né, que realmente mostrem o que o aluno aprendeu, que possam mostrar o que ele aprendeu na realidade. Contudo, paradoxalmente, em diversos países coexistem programas de uso das TIC com o desenvolvimento de uma política educativa baseada numa concepção de níveis de êxito que pouco tem a ver com a criatividade e expressão do próprio conhecimento e autonomia intelectual. No momento em que diferentes setores da sociedade são valorizadas a criatividade, a iniciativa, na escola se fomenta a homogeneidade, tudo igual, né? Quando se defende a desregulamentação como forma de aflorar a criatividade, a escola se torna cada vez mais controlada e controladora, e com menos espaço para abordar sua própria transformação. Eu convido você, né, futuro profissional da educação, a se situar, né, nessas problemáticas, trazer essa problemática para o seu contexto,
a começar a pensar nas possibilidades e dificuldades que você vai encontrar, né, com as TICs, no caminho das TICs para a sala de aula, na elaboração do sentido das transformações necessárias no pensamento pedagógico, as políticas educacionais e a sua prática pedagógica como docente. Vamos lá? O pensamento dominado pelo chamado imperativo tecnológico tende-se a pensar que as tecnologias digitais de informação e comunicação fazem surgir novos paradigmas ou perspectivas educativas. Mas, vendo do ponto de vista da educação, a realidade parece outra. Uma das principais características dessa tecnologia é a versatilidade. Ela serve para diversas tarefas. O computador oferece um conjunto diversificado de uso. Esse fato ajuda a explicar por que praticamente todas as perspectivas de ensino e aprendizagem podem argumentar que encontram no computador um aliado de grande valor. Quem considera que a aprendizagem se baseia na troca, na cooperação, no enfrentamento de riscos, na elaboração de hipóteses, no contraste, na argumentação, no reconhecimento do outro e na aceitação da diversidade, vê nas TICs e nas TDICs, né, nas tecnologias de informação e comunicação e nas tecnologias digitais de informação e comunicação, as respostas às limitações do seu espaço escolar. O que mostra essa facilidade de adaptação das TICs às diferentes perspectivas sobre o ensino e aprendizagem é que elas próprias, as TIC, não representam um novo paradigma ou um modelo pedagógico. Então, por esse motivo, os professores e especialistas em educação tendem a adaptar as TIC às suas próprias crenças sobre como acontece a aprendizagem. Então, o desafio é que os profissionais da educação mudem de imediato a sua forma de conceber e pôr em prática o ensino, ao descobrir uma nova ferramenta. Como mostra a história da educação, a administração e os professores costumam introduzir meios e técnicas, adaptando esses meios e técnicas à sua própria forma de entender o ensino, em vez de questionar essa maneira, né, de entender, de questionar suas crenças, que muitas vezes implícitas e pouco refletidas, e tentar implantar outras formas de experiência docente, baseado na reflexão e na ação, no planejamento e replanejamento. Aí residem os principais obstáculos para que a escola e os professores tirem partido educativo das TIC, porque explorar o potencial deste conjunto de tecnologias significa reconhecer e adotar visões educativas, que desde o princípio do século XX, com o movimento da Escola Nova, que traz o aluno para o centro do processo de ensino-aprendizagem, contribuem com evidências sobre a importância de repensar o papel dos alunos, o conhecimento, a avaliação, a comunidade educativa na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. As TICs são usadas muitas vezes para reforçar, como a gente já viu, as crenças existentes sobre os ambientes de ensino em que ensinar é explicar, aprender é escutar, e o conhecimento é o que contém os livros-textos. De fato, os professores têm um papel fundamental na hora de determinar o que é possível realizar com as TICs em aula, né? O professor é aquele que vai planejar esse processo de ensino-aprendizagem. Mas as dificuldades para que a introdução das TICs seja um motor de mudança real, que signifique uma melhoria da escola, são muitas e de diferentes tipos, né? Mas cabe ao professor, nesse seu papel de pesquisador, né, de um pesquisador ativo, e que ele pesquisa, ele implementa, ele planeja, ele implementa, ele volta, né, ele reflete sobre a sua atuação, né, lê novamente, estuda, planeja, e isso acontece o tempo todo. Então, o professor, como um pesquisador nato que é, né, e também nesse seu processo, né, de facilitador da aprendizagem, mediador da aprendizagem, tem que trazer essas TICs e ver onde melhor cabe, qual é o conteúdo melhor para que as TICs apareçam e ajude nessa facilitação do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, nós, professores, somos aqueles que vão mesmo fazer a facilitação, a condução e a mediação desse processo com as TIC.
Abaca,